Então o tema que nos foi proposto para hoje, ele está aí em slide, vocês podem ver, mediunidade, que às vezes apresenta alguns perigos, e também mistificações. Vamos ter o tema à volta disto. Nós sabemos que as criaturas humanas se servem de quase tudo para fazerem a exploração. Não é de estranhar, então, que se quisesse também explorar os espíritos. Resta saber é como é que estes, os espíritos, recebem isso, caso haja quem queira especular com eles. Então, digamos de início que nada se prestaria melhor à mistificação pelo charlatanismo e até pela prestidigitação do que os contactos com o mundo espiritual. O verbo mistificar significa abusar da credibilidade, enganar, iludir, burlar, lograr e até embair, embaraçar. Quem quer que se dedique à prática da mediunidade deve estar atento a essa ocorrência. A mistificação pode ser provocada pelo encarnado, mas também pelos desencarnados. Em ambos os casos, é preciso cautela para não nos deixarmos ludibriar. A prática espírita, como todos sabemos, não está livre da mistificação, porquanto nós aprendemos com o estudo da escala espírita que existem espíritos levianos, ignorantes, maliciosos, irrefletidos e até zombeteiros, brincalhões, que se metem em tudo e tudo respondem sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos, ligeiras alegrias, intrigar, induzir maldosamente em erro, por meio precisamente dessas mistificações e despertezas. Isto é o que nos diz o Livro dos Espíritos na resposta à questão 103. As mistificações constituem, segundo Allan Kardec, os obstáculos mais desagradáveis do espiritismo prático. Porém, ainda segundo Kardec, é simples o meio de nós evitarmos as mistificações. Basta para isso não exigir do espiritismo senão o que ele pode e deve dar. Ora, o que é que ele dá de melhor para nós? A pretensão da melhoria moral da própria humanidade. Se vocês não se afastarem daí, diz Kardec, não serão jamais enganados. Esta informação de Kardec veio do Espírito de Verdade, que ainda na mesma altura o esclareceu. Os Espíritos vêm instruí-los e guiá-los no caminho do bem, e não no caminho das honras, da fortuna, ou até para servirem as suas mesquinhas paixões. Se não lhes pedissem jamais nada de fútil ou fora das suas atribuições, não haveria oportunidade dos espíritos enganadores se fazerem presentes, de onde vocês devem concluir que quem é mistificado tem apenas o que merece. Olhem que frase rude, mas ao mesmo tempo verdadeira. Se buscamos a mistificação, ela aparece. E isto está no Livro dos Médiuns, capítulo 27. A primeira resposta ao item 303. Depois vocês podem conferir. Na mesma obra, Livro dos Médiuns, no mesmo item, o Espírito de Verdade ainda afirma: Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos
e punir os que fazem do espiritismo um objeto de divertimento. Kardec, comentando o assunto, diz que um dos meios mais frequentes que os espíritos usam para enganar-nos é estimular a nossa cupidez, o nosso interesse por fortunas ou por facilidades materiais. Devemos também ficar alertas quanto às predições de datas certas e evitar qualquer providência prescrita ou sugerida pelos espíritos, quando o objetivo não for evidentemente racional. Alguma coisa que de algum jeito ofenda a nossa própria inteligência, a nossa racionalidade. Não nos deixemos deslumbrar pelos nomes que tomam os espíritos para darem uma aparência de verdade às suas palavras. Desconfiemos de teorias e sistemas científicos arriscados. Desconfiemos de tudo o que se afastar do objeto moral das manifestações. Isto ainda está também no Livro dos Médiuns, no mesmo capítulo. E Kardec faz a seguinte observação: nada, absolutamente nada, ocorre por acaso. Quem se dedica à mediunidade deve manter-se vigilante e não ignorar jamais a advertência de Erasto, contida no capítulo 20, no item 230. Melhor será repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma só teoria falsa. Erasto foi discípulo de São Paulo. Allan Kardec diz ainda: fiquem certos, todavia, de que se não fôssemos imperfeitos, não teríamos em torno de nós senão bons espíritos. Se somos enganados, só de nós mesmos nos devemos queixar. E Kardec continua: os espíritos inferiores traem-se de tantos modos que seria preciso ser cego para deixar-me-nos iludir. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Quando as pessoas são bastante modestas para reconhecerem a sua incapacidade, não se fiam apenas em si. Mas quando por orgulho se julgam mais capazes do que são, trazem consigo a pena da vaidade tola que alimentam. E aí os mistificadores sabem perfeitamente a quem se devem dirigir. Há pessoas simples e pouco instruídas, mais difíceis de enganar do que outras, que têm finura e profundo saber. Eles vêm lisonjear-lhes as paixões. Fazem, então, os mistificadores do homem o que querem. E quando são espíritos de baixo padrão moral, adotam nomes respeitáveis para nos induzirem ao erro. Não é com a permissão dos espíritos indevidamente nomeados. Não são os espíritos cujo nome eles deturpam, não são eles que os autorizam. E, segundo Kardec, os enganadores serão punidos por essa falta. Então vemos que no mundo espiritual também há penas e castigos. Existem pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam. E quando eles julgam conveniente, os preservam dos ataques da mentira. Então a espiritualidade superior protege os médiuns sérios, os médiuns verdadeiros. E contra essas pessoas, continua Kardec, os enganadores, os mistificadores, nada podem. Os bons espíritos, portanto, interessam-se pelos que seguem criteriosamente
a sua faculdade mediúnica para discernir e trabalhar seriamente. E mais ainda, trabalharem por melhorar-se. É assim que eles depois dão as suas preferências e os secundam, os ajudam. E os espíritos superiores, nenhum outro sinal têm para se fazer reconhecer, além da superioridade das suas ideias e da sua linguagem. Os sinais materiais nós sabemos que podem ser facilmente imitados. Agora, aquilo que são as nossas faculdades morais, não. Então, alguns, às vezes, deixam-se iludir por linguagens pomposas, apreciando mais as palavras do que as ideias. Muitas vezes tornam ideias falsas e vulgares como ideias sublimes, se não passar pelo crivo da nossa razão. Ora, como podem esses médios que não estão aptos sequer a julgar as obras dos homens, julgar os espíritos? Há um fator pelo qual nós quase de imediato nos apercebemos da presença de espíritos mistificadores ou médiuns interesseiros. O desinteresse material, o não apego à matéria. Esta é a melhor resposta que podemos dar aos que apenas veem nos fenómenos espíritas produto de habilidades ou mistificações. Mas se elas forem desinteressadas, cai pela base o interesse. Que motivos teriam as pessoas que praticam mistificação se não tivessem nenhuma vantagem? Sabendo das condições necessárias a um intérprete dos espíritos bons, como poderíamos nós supor que um espírito, por pouco elevado que fosse, estivesse a todos os momentos à disposição de um empresário de sessões? Esse espírito sempre sujeito às exigências e ser obrigado a atender o primeiro curioso que aparecesse. Nós conhecemos, pelo estudo, a aversão dos espíritos por tudo o que cheira a cupidez e egoísmo. Há pouca importância que, inclusivamente, eles dão às coisas materiais, porque delas não precisam. E, apesar disso, aceitaríamos que eles ajudassem os que pretendem negociar as suas manifestações? Vamos acreditar nisso? Só os espíritos levianos são menos escrupulosos e esses buscam ocasiões de se divertirem à nossa custa. Disso resulta que, se não formos enganados por um falso médium, é bem possível que o sejamos por alguns desses espíritos. O médium recebeu a faculdade para bem empregá-la e não para a sua satisfação pessoal. Se abusar dela, da faculdade mediúnica, poderá perdê-la ou torná-la prejudicial a si próprio, já que esta faculdade não foi concedida para exibições em feiras. Quem pretender dispor dos espíritos às suas ordens para os exibir em público é suspeito, com toda a justiça. É suspeito de charlatanismo pela mistificação mais ou menos hábil. Então lembremos-nos disso todas as vezes que surgirem anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo com entrada paga. Médiuns interesseiros não são apenas os que porventura exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pode ser pelas ambições de toda a espécie, sobre as quais eles fundam, esses médiuns, esperanças pessoais. É esse um dos defeitos
de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma extraordinária habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Então, em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja. Todos aqueles que queiram fazer dela o que não devem e que não correspondam àquilo que são as vistas da providência e para a qual ela concede a mediunidade, percebemos que quando assim não é, o médium é egoísta e o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Os próprios bons espíritos combatem o egoísmo. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que um espírito qualquer o venha a servir como um mero servente. E isto é tão racional, é tão intuitivo, que é quase inútil insistirmos sobre este ponto. Talvez se argumente que o médium não pode gastar de graça o seu tempo. O tempo que ele dedica ao público, ou o tempo que ele dedica no interesse de causas, porque o médium também precisa viver. Mas é no interesse da causa ou é no interesse próprio que ele gasta esse tempo? Ou não será antes por ver nisso uma ocupação lucrativa? Apesar destas considerações morais, não contestamos a possibilidade de existirem médiuns interesseiros que não sejam honestos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. Falamos apenas do abuso que eles possam cometer. Mas temos, todavia, de convir, pelos motivos expostos, que há mais razão para o abuso entre aqueles que se fazem pagar, do que entre os que, considerando a sua faculdade como uma graça, só a empregam para servir e amar. Para suprir, seja a faculdade que lhes falta, seja a insuficiência de clientela, há mistificadores que tudo aproveitam, servindo-se das cartas, tarô, da clara de ovo, da borra do café e tantos outros objetos, até alguns bem esquisitos, a fim de que contentem todos os gostos daqueles que os procuram, esperando por esse meio, já que os espíritos não estarão ali presentes, de certeza, mas com esses meios eles conseguem, às vezes até pseudomédios, atrair os que ainda acreditam nessas tolices. E se estes médiuns apenas a si prejudicassem, o mal não seria grande. Porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade. E disso se aproveitam os mal-intencionados para dizer que é nisso que consiste o espiritismo. E nós sabemos que não é verdade. Os médiuns sérios e sinceros, e damos esse nome aos que compreendem a seriedade do mandato que Deus lhes confiou, evitam até as aparências do que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Esses médiuns consideram uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. Jesus, em Mateus 10:8, afirmou: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demónios, dai de graça o que de graça recebeste. É este o preceito que estabelece
que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. É uma capacidade que é dada gratuitamente por Deus. E ela é dada para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da própria fé. A fé na vida além da morte. A comunicabilidade daqueles que partiram. Jesus disse: não transformem essa capacidade em objeto de comércio ou de especulação, muito menos em meio de vida. O Espiritismo não é uma religião de sacerdócio pago. Aliás, não tem sequer sacerdotes. Nossa doutrina, somos uma família imensa. Não há cargos. Na grande maioria das vezes há encargos. E, portanto, não temos hierarquias. Não temos cerimoniais. Não temos dogmas. É uma doutrina lúcida. Deus também não vende os seus benefícios. Apenas os concede, quando merecemos. Os médiuns modernos receberam igualmente de Deus algo gratuito, que é o serem intérpretes dos espíritos. Para quê? Para instruírem as criaturas, para ensinarem o caminho do bem, para os levarem à fé raciocinada e não para lhes venderem palavras, sejam faladas ou escritas. Até porque essa fala e essas palavras escritas não pertencem aos médiuns, já que elas não são originais das suas ideias. São originais de quem? Dos próprios espíritos. Não podem vender o que não é deles. Então, explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Médiuns mistificadores igual a médiuns irresponsáveis. E porquê é que eles o são? Não são evangelizados. Não seguem os preceitos evangélicos. Criam dependências, muitas vezes, e imagens deprimentes. São médiuns, em termos mediúnicos, deseducados. E constituem pontes magnéticas, permitindo o acesso a entidades perturbadoras. Foi esse comércio degenerado em abuso, explorado pelo próprio charlatanismo, pela ignorância, a credulidade e até a superstição, que levou Moisés a proibir a evocação dos mortos. E o curioso é que, passados cerca de 3.000 anos em relação a esta proibição de Moisés, ainda há já, em determinados cultos evangélicos, quem diga que Moisés proibiu o espiritismo. Quantos anos tem o espiritismo? 150 e muito poucos. Moisés viveu há 3.000 anos. Era um médium de pré-cognição. Já sabia que o espiritismo vinha. Então, 3.000 anos antes, proibiu o espiritismo. Ora, vemos que isso não é verdade. Moisés proibiu ao seu povo aquilo que era o culto desmedido, precisamente por este tipo de charlatanismo. Os hebreus vinham de um cativeiro muito longo no Egito, onde, como nós sabemos, o culto era politeísta. Acreditava-se em deuses para tudo e mais alguma coisa. E então, saindo do cativeiro, traziam os mesmos hábitos. Moisés, apercebendo-se, proibiu não a evocação dos mortos, mas proibiu a evocação dos espíritos para fins comerciais. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério deste assunto, lançou descrédito sobre essa exploração e elevou a mediunidade à categoria de missão. Médium é missionário, médium sério. Quem nos ensinou tudo isto?
é bom deixarmos falar quem sabe. Por isso fomos buscar as palavras de Allan Kardec. Palavras que ele deixou ficar na Revista Espírita de março de 1859. A missão mediúnica é igual à missão dos médiuns responsáveis. Conhecem o Evangelho, conhecem a doutrina espírita, a doutrina pura e simples. Dispensam formalidades ou cerimoniais. Não praticam exorcismos ou aparatos. Não recorrem a coadjuvantes físicos, amuletos ou outras coisas. E Kardec ainda afirma: a mediunidade é coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E para isso, o que é que precisa o médium? Para seguir estes preceitos kardecianos, o que é que precisa o médium? Ter no coração as mais profundas noções de fraternidade. As noções que lhe transformará a ele, médium, o ambiente psíquico, dando-lhe, em definitivo, paz interior. Valiosas amizades espirituais, confiança dos próprios espíritos superiores, iluminação própria, novas e maiores tarefas no serviço. Assim sendo, que fazer então para atingir tudo isto? Estudar. Estudar. Nunca perdendo de vista os estudos doutrinários. Devotar-se sempre, sem cansaço, ao bem. Afastar-se de qualquer irresponsabilidade. Consolidar o seu ambiente psíquico. Esclarecer-se. Por isso, Jesus disse: aquele que mais tem, mais lhe será dado. E nós vamos nos apercebendo que quando o médium trabalha na dimensão do bem, na preocupação pelo próximo, pelo outro, pelo desejo de ajudar, a mediunidade, os espíritos superiores vão permitindo que essa mediunidade seja cada vez mais ostensiva. Há como que um empenhamento deles em fazer com que esse médium consiga ajudar mais, tenha mais possibilidades para ajudar. Daí, àqueles que têm, mais será dado. Então nós, as criaturas, não temos verdadeiramente aquilo que compramos, ou aquilo que até as pessoas nos possam dar. Não temos. O que verdadeiramente é nosso é aquilo que oferecemos. Só temos o que damos. Parece um contrassenso, mas é verdade. Só temos o que damos. Não foi à toa que o nobre Francisco de Assis afirmou: é dando que se recebe. Então a mediunidade é algo para gerar alegrias. Alegrias para quem recebe e para quem dá. Felicidade para quem a pratica. Segundo a necessidade do consulente, deve induzi-lo a reajustar-se e a caminhar com os próprios pés. Depois de colocar-lhe na ferida do coração, porque muitas vezes aqui chegam com os corações dilacerados pelas dores, pelos infortúnios, só depois então de lhes colocar no coração o bálsamo do reconforto. Poderíamos quase sintetizar de um modo simples o principal mandamento dos médiuns. Para vocês qual seria? Ajudar os outros para que se ajudem.
não é tornar ninguém dependente, é ajudá-los para que eles depois se possam ajudar a si próprios. E como é que conseguiríamos isto? Amainando os corações alterados, dulcificando almas mortificadas, alisando sentimentos tumultuosos, pacificando irmãos desavindos, acabarmos com os inimigos, entre aspas, trazendo à realidade mentes sonhadoras, que às vezes sonham tanto que andam por lá e não têm os pés na terra, mas também aliviando corpos doridos. Assim, não se deve, apesar de tudo, confundir mistificação com animismo. Na primeira, na mistificação, temos a mentira. No segundo, no animismo, um desajuste psíquico. E poderíamos enquadrar este fenómeno no campo ou no quadro da mistificação inconsciente? Respondendo a esta pergunta, o instrutor Aulus ensina: muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, sob a égide do espiritismo, vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável, a congelarem-lhes preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenómeno. Isto está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, Psicografia do Chico. Então, no fenómeno anímico, o médium expressa-se como se ali estivesse realmente um espírito a comunicar-se. Mas é a sua própria alma que opera, em vez de um espírito a ele estranho. Não se trata de um fenómeno mediúnico, mas de um fenómeno anímico. Vocábulo que tem a sua origem ânima, que significa alma. É do próprio espírito da pessoa. O médium deve, pois, nessas condições, ser tratado com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. Assim, o médium inclinado ao animismo é um vaso defeituoso que pode ser consertado e restituído ao serviço se houver compreensão do dirigente. Se incompreendido, pode ser vitimado pela obsessão. E assim nós vemos a importância da atenção que devemos dedicar a este assunto. Em conclusão final, lembremos as palavras do doce Rabi da Galileia. Elas estão bem expressas no Evangelho. Apacenta as minhas ovelhas. E é assim que os médiuns devem proceder, os médiuns sérios, com aqueles que buscam a sua ajuda. Que a nossa doutrina, com a bênção de Jesus, possa colmatar algumas faltas que estejam em nós ou naqueles que buscam alívio no Espiritismo. Pela vossa atenção, muito obrigado.